Olá! Uma especialidade fundamental para a atuação médica veterinária ética e segura. É importante ressaltar que a culpa não é sempre do anestesista. E é sobre isso que eu converso hoje no Papo de Veterinária com Luísa Quintão. Médica veterinária formada pelo UNB, ela atua como anestesista de pequenos animais em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quer saber mais sobre os desafios e a formação nessa área? Então vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Luísa Quintão é médica veterinária formada pela Universidade de Brasília, fez residência em anestesiologia e clínica cirúrgica de pequenos animais na mesma universidade, fez também aperfeiçoamento em terapia da dor e medicina veterinária paliativa e especialização em acupuntura veterinária pelo Instituto Bioéticos, possui mestrado em anestesiologia pelo NESP de Botucatu, e atualmente é conselheira consultiva da Anclivepa do Mato Grosso do Sul e doutoranda em anestesiologia, dor e acupuntura no programa de biotecnologia animal, também da Unesp de Botucatu. A Luísa é médica veterinária autônoma e presta serviços na área de anestesiologia veterinária em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre a área que eu amo, que é a anestesiologia. Luísa, vamos começar com a pergunta polêmica. Eu não sei se você está preparada. A culpa sempre é do anestesista? Não! Ou essa piada A é gente tão... sempre leva a culpa, mas nem sempre é nossa culpa. Eu acho que essa piada é Mas tão o ruim quanto o tio peso... do pavê, né? Mas o peso é grande. Então, assim, para você ser anestesiologista, você tem que ter um pouquinho de sangue de barata, assim, né? E muita responsabilidade. Então, a tendência é que o pessoal coloque a responsabilidade. Porque, na verdade, a gente coloca o animal inconsciente, é como se ele tivesse morto por alguns minutos e depois a gente voltasse à vida, né? Então, a responsabilidade é muito grande e as pessoas falam, aconteceu isso, tinha que ser o anestesista. Nunca é o cirurgião, muito menos o clínico. O clínico, então, nunca tem culpa. Pois é o estigma que a anestesiologia carrega um pouco, né? Acho que todas as áreas têm um certo estigma, né? A clínica tem o conflito com a cirurgia, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado. E a anestesiologia é a piada do tio do pavê, né? A culpa é do É. anestesista. Aquela coisa que... Antigamente a mortalidade e a morbidade eram maiores, né? Hoje diminuiu muito. Então, realmente, assim, essa culpa tem diminuído também, né? Porque os Sim. animais têm morrido menos, assim, os cuidados, os exames pré-operatórios, tudo aquele cuidado no pós-operatório. A maioria das mortes acontece no pós-operatório. Então, essa tem diminuído, assim, essa culpa. Que não é uma culpa, na verdade, né? A gente basicamente não tem Uhum. como viver sem o anestesista, né? É necessário para Sim, vários procedimentos e para uma medicina veterinária ética, você tem que ter um bom com profissional nessa área certeza, atuando, né? com certeza. E você sempre Porque trabalhou antigamente nessa achava-se que o área? animal não sentia dor, né? Sim. Antes era assim, não sente, ele reclama, mas será que ele sente dor igual o humano, né? Será que os mecanismos de dor são parecidos, são próximos, são diferentes? Então, a gente vê diversas espécies sentindo a mesma quantidade de dor do humano. Então, isso, com o tempo, isso foi ganhando importância, né? Ainda bem, Ainda que bem. trouxe mais qualidade de vida, mais consciência, assim, de você fazer um procedimento com anestesia, na verdade, com o anestesista, de preferência, porque aí ele Sim. sim consegue moldar um jeito mais seguro, menos dolorido, né, para esse animalzinho, para ele sobreviver e ficar bem, porque também não adianta nada, se anestesia de qualquer jeito, ele adquire uma dor crônica pós-operatória, né, Sim. aí fica dias e dias internado, tem mais chance de infecção, enfim, um monte de complicação se você não anestesiar direito. Então, não adianta anestesiar por anestesiar, né? Tem que Sim. ser feito de forma correta. E é uma especialidade, né? Então, é uma prática que o ideal é que seja feito por alguém que tem um aprofundamento maior na área.
Sim. Porque, né, existe todo um preparo, né? Não é só ir lá e administrar um fármaco. Não. Né? Tem todo o monitoramento, todos os prós e contras, estabelecimento do protocolo. Então, tem muitos aspectos importantes aí, né? Que são, né? A pessoa que trabalha na área, que atua na área, tem muito mais preparo, né? Para conduzir essas situações. Às vezes o tutor pergunta assim, como é que é a anestesia? Você vai só injetar e vai embora? Eu falei, não, essa anestesia ficou no passado. A gente não só injeta uma anestesia no músculo e vai embora. A gente fica junto com o animal, né? Que antigamente era assim, o pessoal, né, achava que era assim, dava uma injeção e estava resolvido. Mas foi o que você comentou, né? Acho que com o avanço da ciência, né, e a curiosidade, os estudos em relação a como os animais sentem a dor, se é da mesma forma que o humano ou não, né? Quais são os mecanismos, a gente tem muito mais condição de trabalhar de forma mais ética, né? Com os pacientes. E você sempre quis Com trabalhar certeza. nessa área? Não. Eu sempre gostei de pequenos, embora na minha faculdade eu tenha feito iniciação científica com bovinos. Eu já fiz experimento com ovelha, ultrassom de ovelha, eu fiz meu PIBI, que foi com nutrição de ruminantes. Então, a gente fazia aquelas fístulas nos animais e fazia coleta de líquido ruminal. Enfim, nada a ver. Já fiz experimentos com ovos de codorna. Então, assim, na faculdade, a gente vê tudo, né? Mas eu sempre gostei de cachorro. Então, como na época o estágio era mais flexível, no meu 6º semestre já comecei a fazer estágio no Hospital de Pequenos Animais. Lá em Brasília, na Universidade de Brasília, tem 2 hospitais, o de pequenos e o de grandes. Eles são separados geograficamente. E eu sempre fui cachorreira, então eu ia para o Hospital de Pequenos. E aí eu gostava de clínica. Gostava de cirurgia, só que na clínica ainda tinha um pouco mais de espaço, mas a concorrência era muito grande. E na cirurgia não tinha espaço, todo mundo queria ser cirurgião, ninguém. E assim, estagiário é estagiário, né? Fica meio à Ninguém parte queria ali. abrir espaço. Todo mundo passa por isso, né? Aí o pessoal fala: vocês brigam com o estagiário, vocês judiam, né? Manda o estagiário limpar baia, limpar canil, enfim, todo mundo já foi estagiário, né? Na minha época, eu era estagiária da cirurgia e não tinha espaço para mim. Aí uma mocinha que já me conhecia, que na época da faculdade eu era tesoureira do centro acadêmico, sempre fui envolvida com essas coisas de organização, de evento, enfim. Ela falou assim, Lulu, eu estou começando a anestesiar os animais no hospital. Ela não tinha formação nenhuma de anestesia, mas estava começando a anestesiar, o hospital era novo, a universidade, a universidade antiga, mas o curso era novo, tanto que eu fui da 8ª turma. E ela falou assim, você não quer me ajudar? Fica aqui comigo, na anestesia. E aí eu comecei a gostar, como estava o espaço aberto, ninguém queria, então eu comecei a fazer estágio na anestesia, ficava entre a clínica e a anestesia. E eu era muito amiga da professora de clínica também, gostava de felinos, então quando tinha os gatos bravos, eu ajudava ela a sedar os gatos. E aí acabei passando na residência, mas na época a residência era cirurgia e anestesia. E aí eu vi que eu não gostava de cirurgia, que eu realmente gostava de anestesia e queria ficar anestesiando. Quando eu dava para ficar, vou ficar na anestesia, eu ficava, eu fugia para anestesia. Ortopedia, então, nem pensar. Eu deixava para o meu amigo que gostava e ficava na anestesia. E aí assim surgiu e nunca mais saí da anestesia, sempre fiquei nela. Muito bacana. É interessante essa sua fala, exatamente porque é um ponto que a gente bate muito, né? Na importância do aluno experimentar várias áreas diferentes, ter essa vivência para ele poder realmente determinar o que ele gosta, o que tem a ver com ele e o que não tem, né? Porque esse conceito de entrei na faculdade e eu já sei a área que eu vou atuar, ele é tão abstrato. Hoje em dia eles vão mexer com equinos, nem sabe da vida ainda. Eu vou abrir a clínica para mim, quando eu me formar, já guardei o dinheiro, meu pai já prometeu para mim, vai abrir a clínica. E assim, a vida não é assim, né? Sim. E inclusive os 2 anos que eu passei, eu fazia PIBIC com uma colega, com uma amiga, que depois fez residência comigo também em cirurgia e anestesiologia. Hoje ela é oncologista, quer dizer, ela não tem nada a ver com nutrição de ruminantes.
Mas o nosso PIBIC, ele gerou publicação, ele gerou apresentação em congresso, ele gerou... Era uma parte de um experimento do mestrado de um outro rapaz. Então, ela gerou muitos frutos que, na hora de eu fazer a prova da residência, me ajudou muito. Fez diferença na pontuação do currículo. Tanto que eu e minha amiga, nosso currículo era muito melhor do que das outras pessoas, porque as outras pessoas que gostavam de pequenos animais não tinham PIBIC, porque na época não tinha vaga em pequenos animais, tinha vaga na zootecnia, tinha vaga em outras áreas de produção animal, de inspeção de alimentos. Aí, se eu fechar minha cabeça, falar, não quero, na verdade, eu queria ter um PIBIC, independente de qual hora que fosse. Eu queria uma bolsa, que meu PIBIC foi em 2004, 2005, na época, eram uns R$ 350. Eu abastecia meu carro para o mês inteiro, pagava celular, pagava minhas festinhas. Então, assim, por mais que eu morasse na casa da minha mãe, eu já conseguia pagar minhas coisas. A universidade pública, não tinha gasto com a universidade, mas eu tinha um gastinho. Claro que estudante gasta bem menos, né? Mas, assim, já pagava minhas coisinhas. E aí a gente aprende a trabalhar em equipe, né? A escrever, o que é uma hipótese, o que é um objetivo, o que é material e método. Então, e pontuo o currículo para eu conseguir fazer. Não, eu quero anestesia, então tá. Mas, claro que se eu fizesse PIBIC na anestesia, ia ser melhor, mas eu não tive oportunidade de fazer isso. Não tinha nem professor na época. O professor foi entrar quando eu estava fazendo a residência. Olha, gente. Entendeu? Não tinha antes. Antes era uma professora que fazia cirurgia e anestesia, a gente fazia eutanásia dos animais. Então, assim, a gente aprendia a montar um aparelho de inalatório, a gente aprendia alguns fármacos, mas na hora da cirurgia mesmo, fazia a cirurgia, anestesiávamos, aí anestesiava de qualquer jeito, e eutanasiava os animais. Entendeu? Essas questões que hoje em dia, às vezes, os comitês de ética barram, né? Isso tem um passado, né? Uma Isso, um conduta processo, né? como era antigamente. Isso, Na minha época era com exatamente. coelho, a gente fazia técnica cirúrgica com coelho, aí anestesiava, Isso. fazia os procedimentos, no final eutanasiava o coelho, né? Então, assim, isso veio evoluído dentro da medicina veterinária, vem mudando ao longo do tempo. Né? Hoje você já não faz mais isso, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer mestrado em Botucatu, que eu era pós-graduanda e ajudava nas aulas de técnica cirúrgica, eu ajudava, ou nas aulas de anestesiologia, o professor, principalmente o professor Stélio, que tomava a frente dessa parte do mutirão de castração, viam animais da prefeitura, ou seja, a prefeitura passava na casa das pessoas, principalmente os mais carentes, fazia um exame prévio dos animais pela prefeitura mesmo, provavelmente com um acordo com a Unesp, né? Então, fazia um exame básico, um hemograma, alguma coisa básica, recolhia os animais, levava num caminhão com as gaiolas bonitinho, levava para a Unesp, a gente fazia aquele mutirão de castração no período, e no final do dia ele levava para a prefeitura, não sei se dormia na prefeitura ou se já levava embora para a casa das pessoas. E aí, nas aulas, a gente fazia a castração, mas era a castração de um animal de tutor, por mais que seja pela prefeitura, de gente mais carente, humilde, era tutor, a gente não fazia eutanásia dos animais, né? Então, os meninos aprendiam a anestesiar aqueles animaizinhos do jeito que eles apareciam, e a gente ajudava, então, na anestesia eles não ficavam sozinhos, a gente ajudava, ó, faz isso, faz aquilo, está acontecendo isso. Acho que é uma forma mais bacana Sim, com de ensinar e de aprender, né? Com Porque não ter consequências. O que eu fizer, ele vai morrer mesmo, então, né? E não, o anestesista justamente ele é o contrário disso, né? Ele não quer que morra. Então ele tem que, ele até mesmo para saber se ele gosta e se ele leva jeito, porque não é todo veterinário pode até gostar, mas eu acho que anestesia, oncologia, algumas áreas, elas não é o veterinário que escolhe, é a área que escolhe o veterinário, né? Porque são mais pesadas, assim, então não é todo mundo que tem o perfil, você tem que ter um perfil para aquilo ali, né? Sim. Várias áreas têm essa característica, né? Como você falou, anestesiologia, oncologia, as pessoas que trabalham com intensivismo, em emergências, Isso. né?
Então, a pessoa realmente Exatamente. tem que ter uma constituição ali de Um aguentar a perfil. pressão, né? O animal para no meio da cirurgia, o que que você vai fazer? É Sentar e raciocínio, chorar? praticidade. Exatamente. Ah, Não adianta, você tá desespero! Aí quer beabá? paralisa. Aí fala, vai lá, bombeia, entuba. E a pessoa paralisada, Pois né? é, E exatamente. fez veterinária igual, e fez aula de anatomia igual, e tudo. Mas a veterinária é tão ampla, né? Que, Sim. assim, dá para cada um escolher de acordo com as características pessoais, né? Você vai Encontrar o fazer seu aquilo a vida nicho, né? inteira, né? Sim. Oi? Escolher o seu Meu nicho, marido né? Ver onde mesmo, se encaixa melhor. meu marido gosta de dar aula. Ele é professor, ele gosta de dar aula. Ele gosta de trabalhar na prática, é claro, né? É Uhum, professor de cirurgia, então ele gosta de fazer cirurgia. Mas ele fala, Lu, eu não sei fazer outra coisa, eu sei dar aula, uhum. entendeu? É o que eu sei fazer melhor. Então a pessoa ela se encontra assim, né? É porque fica aquela ansiedade de falar assim, o que que eu vou escolher, o que que eu vou fazer, né? Assim É, como na época do vestibular, né? Ai, o que sim. que eu vou fazer? E aí eles são muito imaturos ainda para escolher o que vai fazer, né? Existe muito essa sensação de que essa escolha é definitiva, né? De que eventualmente você não pode mudar de ideia ao longo da sua Mudar, trajetória. sim, E às vezes eu escuto alunos falando: sim. nossa, mas eu dediquei tanto, eu fiz tantos estágios nessa área, e chegou no final, tive Uhum, contato com uma disciplina, e aí falei: nossa, que bacana, também gosto, e aí para que lado eu corro, né? Então, assim, as pessoas não uhum. precisam também se engessar naquele preconceito, né, da área que ela queria trabalhar. É porque o estágio também ele não ensina só a técnica, né? Ele vai te ensinar a ser pontual, Sim, a respeitar o dono do cachorro, do gato, no caso na minha área, né? sim, A saber falar, não ser jacu, né? Conseguir conversar, que a comunicação hoje em dia é muito importante, e as pessoas cada sim. dia que passam estão mais carentes. Essa Uhum, pandemia mesmo, os tutores estão muito carentes. sim. Então, assim, eu sou anestesista, eu não sou clínica. Uhum. Teoricamente, não era nem para ele me ver. Aí eu não, eu faço uma consulta pré-anestésica, eu converso. Então, essa assistência emocional, para eles faz toda a diferença, porque anestesista é o culpado se der algum Não, problema. não é, não é. O problema não é a biópsia hepática e o fígado sangrar. O problema é a anestesia, Pois entendeu? é, olha só, logo quem que vai levar a culpa, né? Então, o conversar com a pessoa faz toda a diferença. Falar, não, eu conheci o anestesista eu Sim, conheci, eu conversei com ela. Então, essas coisas você aprende no estágio também, né? sim. É Até mesmo importante, para você escolher a área, né? é importante o próprio estagiário ter esse olhar, né? Muitas vezes eles vêm naquela Uhum, ansiedade, estágio em tal lugar é bom porque eu boto muito a mão e faço muito procedimento, estágio em tal lugar não é bom porque eu só fico olhando, né? O veterinário não deixa uhum. eu colocar a mão, não deixa eu fazer. É muito importante, né? Todos esses aspectos que as pessoas podem aprender no estágio, além do colocar a mão, além do furar, além do fazer incisão, além do suturar, existem muitos outros aspectos importantes, né? A tendência é que você ponha menos a mão quando você faz estágio. Por exemplo, eu, eu anestesio desde 2005, então há 16 anos. E eu faço questão de pegar a minha veia. Por quê? Porque eu já passei por experiências muito ruins de outras pessoas canularem os animais para mim e eu perder animal na cirurgia, ou ter que parar a cirurgia e pegar veia novamente, enfim. Então, tem algumas. Ah, poxa, não deixa eu pegar nenhuma veia. Pode ser que no pós-operatório a gente pegue outra veia, a gente ajuda, mas para aquele procedimento ali, eu gosto de eu pegar veia. Tinha uma enfermeira no hospital que eu trabalhava em Brasília, que eu morava em Brasília antes de vir para Campo Grande, que ela é confiável. Mas são coisas assim que são cruciais para o sucesso do seu procedimento. É igual entubar, você tem que ter certeza que está entubado. Então, tem alguns pontos chaves que realmente, assim como o cirurgião vai falar assim, será que eu vou deixar essa pessoa botar a mão? Então, tem algumas instituições que põem menos a mão. Por exemplo, quando eu fui fazer meu estágio final, eu fiquei em dúvida entre a clínica, a cirurgia e a anestesia. Eu fiz um mês na anestesia em Botucatu, fiz um mês na clínica em Jaboticabal e fiz um mês na cirurgia em Jaboticabal. Jaboticabal eu não botava a mão como na Unesp Botucatu em anestesia.
Eu falei, aí foi também que eu botei o martelo final, falei, ó, é anestesia que eu quero, entendeu? Sim, Mas eu entendo que a universidade tem toda a regra, isso, e tem todos os problemas que já aconteceram com a liberdade demais, enfim. Tem todo esse padrão, assim, e o estagiário ele tem que ser mais paciente. Mas hoje ele consegue fazer menos estágio que na nossa época. Hoje sim. formalizou muito o estágio. Dificultou Porque ou bastante. você faz o estágio supervisionado, que é esse que eu fiz, porque aí é responsabilidade da universidade, faz o seguro e tal. Ou você tem que pagar, né? É, Então, essa informalidade diminuiu muito. E as pessoas estão com medo de contratar estagiários, porque os estagiários também têm entrado com processos trabalhistas, sim. né? Inclusive, contratar estagiário formado. Então, assim, é mais complicado. Então, assim, o acesso ao estágio está menor também. Isso é ruim. Acabou dificultando bastante, mas assim, é importante que a gente saiba também, né? Às vezes as pessoas xingam quem impõe a regra, mas com certeza houve uma série de motivos para que isso acontecesse. Da mesma maneira que essa sua conduta, né? Por exemplo, não, eu canulo a veia do animal que eu vou anestesiar, porque você já teve problema com isso. Então, acho que é muito importante as pessoas terem essa mente um pouco mais aberta com relação a esse aspecto também. Não é à toa que existem Mas acho que determinadas tudo condutas, né? mas acho que isso também é tudo uma conversa. Na Sim. verdade, você tem que abrir espaço para a conversa. Não adianta você vir com arrogância. Uhum, com Eu vejo certeza. muitas pessoas assim, eu estou no topo da pirâmide, você está lá embaixo, então você é estagiário, não serve para nada, né? Você só vai fazer o braçal para mim. Eu acho que essa conversa, o ensinar, na verdade, aí ele vai ver o custo-benefício, aí ele vai ver, poxa, eu não peguei a ver, mas foi tão bom o estágio para mim, porque ela me ensinou tanta coisa diferente, ela deixou me entubar, não sei o que, de repente no final do estágio ela até deixa ela pegar uma veia. Eu falo assim, você tem uma tentativa num braço, se não der, o outro braço é meu, entendeu? Uhum, Então essa confiança, ela vai sendo adquirida, e tem que ter a comunicação, sim, com disso certeza. em tudo, né? Até para o Em todos os estagiário, aspectos. até para o estagiário não se sentir já acuado no início, né? Chegou no estágio, já está, coitado, sendo É, massacrado. tem que ter um equilíbrio. Tem estagiário também que tem um rei na barriga, Sim. entendeu? Eu falei assim, vamos vestir a sandália da humildade, vamos com calma, você está estudando ainda tem muito chão para percorrer, e vamos indo do jeitinho, a gente vai conseguindo as coisas, mas é o equilíbrio, né? Sempre. O equilíbrio E, sempre. e é aquela coisa que a gente já, assim, eu já conversei, né, com outros médicos veterinários, esse assunto sempre surge, a questão do relacionamento interpessoal. A gente não tem como, eu vou ser médico veterinário porque eu gosto de bicho e não gosto de gente. A gente está se Uhum, relacionando o tempo todo em todas as esferas da nossa vida. A profissional é apenas uma delas, né? E para todas as outras você tem que saber se exatamente. comunicar bem, se colocar, ter uma postura adequada, ser educado, ser humilde, né? Então existem muitas características que são importantes, né, para que a pessoa tenha mais chance de ter um caminho longo, porque você pega um Até uma pessoa estagiário, né, que. complicado, você não Uhum. vai ficar abrindo porta para a pessoa, Não, de né? jeito nenhum. É problema. Não, não quero. Qualquer profissional. Uma vez eu trabalhei 6 anos no maior hospital particular de Brasília, né? Que é o Clemenceau. E na época estava precisando de anestesista. E era eu e meu chefe, um outro rapaz tinha ido embora, a gente, vamos mais um, que a gente não está dando conta. E aí eu falei assim, quem que a gente vai chamar? Aí ficamos pensando. Aí eu lembrei de um menino que fez estágio comigo na UNB, quando eu fiz residência. Gente boa de tudo, numa boa. Assim, o cara da paz, não causa problema, não traz transtorno, inteligente. Já tinha feito lá as especializações dele, a residência dele na anestesiologia. Eu falei assim, eu vou chamar fulaninho. Pode até ser que ele não domine a técnica, como a gente que é mais velho, já está mais tempo, domine. Mas a técnica a gente molda, a gente estuda, a gente pratica. Agora o caráter não. Exatamente. Caráter não. Então, assim, chegar aqui um mau caráter para tumultuar a maçã podre, né? Aham. A pessoa tóxica, né? Que a gente. Sim.
para estragar a harmonia da equipe. Então, às vezes, essa parte pessoal que precisa ser desenvolvida também no estágio, ou até mesmo assim, o perfil da pessoa, então, o que ela tem de mais forte? É uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa muito organizada. São pontos que pesam bastante na hora de, depois de formado, conseguir um emprego. Sim, eu ia te perguntar essa questão de mercado, de rotina, né? Como é que é, na sua experiência, né? Porque a gente sabe que, assim, você vai falar da vivência que você tem, né? A gente não está falando por todos os anestesistas veterinários do Brasil, mas, assim, na sua vivência, como é que é essa rotina? O que é necessário, né? Além das questões interpessoais que você comentou, além do conhecimento técnico, né? Para você ser, assim, bem-sucedido na área, ter um bom desempenho. Primeiro de tudo, uma formação mínima, porque eu falo, o ideal seria a residência, tá? Porque a residência, você tem um atendimento do animal no hospital, você tem... Porque a anestesia é mão, é igual cirurgia, tá? Então, é mão, é tempo de voo, né? Que a gente chama, né? Então, de preferência, a pessoa tem que ter, no mínimo, uma residência. Eu não tive possibilidade de fazer residência. Realmente, não tem vaga para residência para todo mundo. Eu fiz uma especialização, né, lato sensus. Claro, tive as práticas na minha especialização, mas eu trabalhei muito tempo numa clínica, que tem um anestesista lá muito bom, ele me ensinou muita coisa. Então, assim, o que importa é você ter a teoria e a prática. Pelo menos 2 anos intensos. Para aí você começar, então, a trabalhar, né? Aí depende. Por exemplo, eu já tive experiência de trabalhar na universidade, já tive experiência de trabalhar em um hospital fixo, que é mais fácil. Aí você chega lá só com o seu esteto, o seu pijama, e aí faz anestesias do dia, tem os aparelhos todos na clínica, o hospital é todo montado, e tem o volante, que muita gente faz isso. Tem o volante que a pessoa ela roda nas clínicas, chega nas clínicas, tem tudo, e tem um volante que você tem que levar tudo. Então, assim, uma coisa importante hoje é a pessoa ter transporte. Ter como, infelizmente, entendeu? Você falar que vai fazer, a não ser que você trabalhe perto da sua casa, ou que você trabalhe no hospital fixo, aí você pega um ônibus todo dia, vai para o hospital, trabalha o que tem que trabalhar e volta para casa. Mas se você for volante, ou se você trabalhar em vários lugares diferentes, que é o que a maioria faz, você tem que ter transporte. Então, você tem que ter uma formação mínima básica e tem que ter transporte. E a questão dos aparelhos e da facilidade de adquirir isso varia muito. O ideal é a clínica ter tudo e você só ir lá anestesiar. É errado a gente transportar fármaco, é errado a gente transportar oxigênio, não é certo. Algumas pessoas fazem, eu mesmo tenho algumas situações que não tem jeito, né? Mas o ideal é a clínica te fornecer tudo. Ou você é seu e está na clínica para o seu uso, entendeu? Então, você faz uma parceria com a clínica, fala assim, eu vou montar a parte anestésica toda aqui da sala cirúrgica, e as anestesias são todas minhas, dos meus parceiros, enfim. Então, eu venho aqui todo dia, mas aí fica como médico. Então, na segunda e terça-feira, o médico, ele trabalha no hospital tal. E aí, na quarta, na quinta, ele trabalha no hospital tal. Então, na segunda e na terça, ele vai fazer todas as anestesias daquele hospital que estiverem lá para ele. É a mesma coisa com o veterinário. Entendeu? Então, aqui eu tenho 2 parceiras mais fixas. Vamos supor, a dentista que eu anestesio, ela é toda segunda, quarta e sexta tarde. Então, toda segunda, quarta e sexta tem um procedimento odontológico. Então, eu já sei. Então, eu vou lá e faço os procedimentos odontológicos. E tem alguns casos que você tem que esperar a pessoa te chamar para você ir. Porque é autônomo, né? A gente não tem carteira assinada. Poucos lugares são carteira assinada. Lá em Brasília, quando eu trabalhava nesse hospital maior, era contrato de serviço, ou seja, eu só ganho o que eu faço. Tem facilitação no imposto de renda, enfim, eu sou fixa no hospital, eles não vão me mandar embora assim de uma hora para outra. Claro que eu também não tenho,
sócio-cotista, que eles chamam de contrato, né? Assim, Uhum. tem e não tem vínculo empregatício, entendeu? Uhum. Informalmente, você tá lá, o cara não vai te tirar, mas se ele quiser falar, ó, não vem mais não, você não tem direitos trabalhistas, entendeu? Sim. E aí, para você, porque você saiu de Brasília e foi para o Mato Grosso do Sul, né? Essa questão de mudança de mercado fez muita diferença para você? Foi complicado se reinserir Muita, numa outra localidade, uma outra realidade? muito. Porque, ó, eu sou da 8ª turma de veterinária da UNB e sou da 2ª turma de residência da UNB. E a UNB era o único lugar que tinha residência em Brasília. Na verdade, eu fui a primeira anestesista residente na anestesia, porque os 2 meninos da primeira turma gostam de cirurgia e oftalmologia. Nenhum dos dois gosta de anestesia. E a minha parceira gosta de oncologista. Então, teoricamente, eu fui a primeira residente da UNB, de Brasília. Então, quando eu saí da residência, eu tinha um monte de proposta. Eu falei, não, não quero ficar aqui, não. Vou para Botucatu fazer o mestrado. Tudo bem que no mestrado, no caso, eu tinha bolsa, meu projeto tinha bolsa e tal, então, querendo ou não, não tem um mercado para conquistar. Mas quando eu voltei para Brasília, 2 anos depois, a cidade estava completamente diferente, entendeu? Ainda Uhum. tinha espaço para mim, mas estava completamente diferente. Quem me ajudou muito foi um professor que trabalhava nesse hospital e que foi meu professor da residência, que trabalhava comigo na residência, a gente se dava muito bem, que é o Dr. Richard, que inclusive era presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Mas eu entrei, eu cheguei de Botucatu para Brasília e falei, meu Deus, o que aconteceu? Não tem emprego para mim, o que eu vou fazer? E uma ansiedade muito grande, porque você está só no meio universitário, você vai para o mercado de trabalho, é completamente diferente. Acabou que deu certo. Quando eu saí de Brasília, que eu fiquei 5 anos e meio, quase 6 anos nesse hospital, e vim para Campo Grande, eu vim por um motivo pessoal, porque eu arrumei um marido aqui, eu comecei do zero de novo. Então, novamente um recomeço. E toda vez que você recomeça, você já vai ganhando know-how. Então, eu tenho certeza, por exemplo, se eu me mudar novamente, o meu recomeço vai ser mais fácil do que o primeiro recomeço que eu tive quando eu voltei de Botucatu para Brasília. Sim. Entendeu? Então, naquela época, eu tinha uns medos que hoje eu já não tenho mais. Entendeu? E eu tenho certeza que se eu me mudar, se um dia acontecer isso, eu vou encarar de outra maneira, né? Sim. É aquele negócio, a árvore está quietinha, o vento vem. Tem que dar aquela desestabilizada, porque também faz parte do próprio crescimento, né? Você faz opções, a Exatamente, porque vida é assim, muito dinâmica, né? Tem a questão pessoal é, também que a gente tem que considerar. Às vezes você não vai fincar a raiz num sim. lugar e ficar lá ad eterno, né? Você vai mudar Porque de ares. quando eu fazia residência, eu falava, ai, meu sonho é ficar aqui na residência para sempre. Eu me lembro que eu e minha amiga, a gente falava, meu sonho era ficar aqui para sempre. Porque era a casa dos meus amigos, os professores gostavam de mim, o hospital era do lado da casa da minha mãe. Eu Uhum. chegava em casa, tinha marmitinha para mim, que eu levava para o hospital, tinha tudo que tem direito, ela que pagava a conta, tudo. Então, o dinheiro que eu ganhava era para mim. Olha que vida Uhum. boa. É É, claro que eu queria ficar na UNB, entendeu? Na residência para sempre. Vida de adolescente, né? sim, Completamente diferente da vida de adulto. Quando eu fui para Botucatu, aí já vai viver de bolsa, então assim, a sua vida ela já diminui um pouquinho, sim. né? Porque a bolsa tem que dar, você está longe de casa, está morando sozinha, então você tem um crescimento pessoal muito grande, né? Todo crescimento pessoal ele vem atrelado a uma certa dose de estresse e sofrimento, né? Faz parte, é um conjunto, Total. né? Então a gente É. não E pode ficar. no hospital que eu trabalhava, estava muito bom. Inclusive, 4 meses antes de eu sair do hospital para vir para Campo Grande, eu ia virar chefe, porque meu chefe tinha saído. O meu Olha, chefe tinha saído, eu ia virar chefe. Então, assim, o pessoal falou: você é louca, você vai largar um emprego, você vai largar tudo para ir para outra cidade, para casar, você é louca, entendeu? Todo mundo me falou de louco, me chamou de louco. Eu já estou há 5 anos aqui em Campo Grande. E aí cheguei aqui, comi o pão que já amassou, né? sim. A cidade ela é menor, ela tem menos clínicas grandes, né? São clínicas menores, né?
Tem a questão O também pessoal do perfil dos próprios é, tutores, né? é uma cidade mais interiorana, porque Brasília, o quadradinho, né, que a gente chama, tem 4 milhões de pessoas, né? Uhum. Naquele retângulozinho, 4 milhões de pessoas. Aqui, o estado inteiro do Mato Grosso do Sul são 2 milhões e 200, 2 milhões e meio. É muito Ou seja, pequeno, né? sim. Pouco populoso, né? Aham. Então, foi uma mudança muito, assim, drástica, né? Aí eu demorei um tempo, aí eu cheguei aqui, dei 2 anos de aula em clínica, por incrível que pareça, Hum. uma universidade, dei aula numa universidade. Foi muito bom, porque eu estudei muito. Eu falo que todo anestesista tem que estudar muito clínica. Hoje eu sou uma melhor anestesista, porque eu dei aula de clínica, Uhum. entendeu? Porque aí eu já consigo argumentar mais com o clínico. Falar, e não Sim. é isso, olha Ah. só. Você já pensou em fazer isso? Tá. Que aí Uhum. você já consegue, né? Assim, Sim, não, beleza, isso aqui é tranquilo. Você ganha um pouco mais de segurança, principalmente na parte renal, pulmonar, né? sim. E aí não deu certo a universidade não se adaptou. Eu não me adaptei à universidade, nem a universidade a mim. Eles me acharam muito diferente, muito rigorosa, né? Uhum. Falante, né? Eu falava demais, a universidade particular, eu era muito rigorosa com os alunos, Uhum. então não deu certo. E aí então eu fui para o volante. Aí, minha amiga, ó, demorei Só no 3 anos Suadouro, aí, né? 2 anos e meio, 3 anos para falar assim, não, agora eu posso ficar quietinha que eu já tenho meus parceiros já, então eu consigo preencher a agenda. Hoje eu sou menos estressada, sou mais tranquila, porque aquela fase de chacoalhada está diminuindo, né? Você já está acostumando mais. Sim, Então, tem que ter uma organização, senão você pira. sim. Você não sabe por onde começar. Eu não conhecia ninguém aqui, É, e exatamente essa questão né? a gente também não pode ficar esperando alguém que mostre o caminho, né? Você já tem Não uma mesmo. bagagem, né? Nem que seja da sua vida pessoal, às vezes você é recém-formado, não tenho Uhum. bagagem profissional. Ok, mas você é um indivíduo, você é um ser vivente há 20 e poucos anos, então você já tem alguma ideia, né, de como as coisas funcionam. Então vai atrás, traça uma meta e vai embora, né? Segue seu rumo para Não, e tentar, deixa né? claro assim, você está no lugar para acrescentar, Sim. entendeu? Então, assim, você tem que acrescentar. É uma doação. O anestesista, ele é muito assim, eu estou aqui para resolver o seu problema. Eu não, se você olhar o perfil dos anestesistas, eles são os mais gente boa, entendeu? É verdade, O é verdade. anestesista é tranquilão, o anestesista é tranquilão, ele quer resolver o problema, ele não está bancando o melhorzão, né? Ele está lá para resolver o seu problema. Então, o anestesista tem esse perfil. O que que eu posso fazer por você? Ah, eu preciso resolver o problema desse cachorro. Muito bem, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu estou aqui para te servir, Uhum. né? Ah, eu não sou menos, eu não sou fraca, eu não sou. Não é isso, não é isso. Não estou falando para ninguém ser submisso a ninguém, ou ao dono da clínica, ao cirurgião, nem nada, não. Mas você mostrar o quanto que você acrescenta. Aí, a partir do Sim. momento que você acrescenta, fala, poxa, essa pessoa fez total diferença no meu dia. Então, eu vou querer mais dias ao lado dela. Uhum. Então, na próxima anestesia, como ela segurou a minha onda, e eu consegui, e o cachorro estava malzão, e o cachorro saiu super bem, e ela segurou minha onda, ela trouxe alegria no meu dia, eu tenho certeza que eu vou chamá-la. Então, a fidelização, né? Sim. Então, não estou independente da área. Então, assim, eu vou chamar ela porque ela é gente boa, ela não atrasa, ela é organizada, entendeu? E ela segurou minha onda que ela me ajudou, porque a vida é isso, é resolução de problemas, gente, Sim, o tempo inteiro, em né? todos os aspectos, né? E a Exatamente. anestesista é para resolver um problema. O cachorro está doente, você precisa anestesiar o animal para resolver um problema, exceção de castração, e mesmo assim é uma resolução de problema, porque é um controle populacional, né? Sim.
Então, querendo ou não, você tem essa parte social também do controle populacional, você faz parte, até mesmo campanha de castração, ou você ajuda uma organização não governamental, Uhum. entendeu? Você Sim, ajuda animais carentes, tem essa parte social toda que você tem que fazer, né? Não é só ganhar dinheiro também, você tem que dar uma ajudada, né? sim, E... Mas você está ali para resolver o problema, exatamente. entendeu? Foi o que você falou, né? Acho que foi muito bem colocado. Tá, todo mundo precisa, né, contribuir de alguma forma. O seu papel tem que ser Uhum, sempre de acrescentar, né? Toda pessoa que exatamente. subtrai vai ser muito em breve substituída por uma, Vai. né? Porque a gente às vezes prefere trocar o certo da pessoa que, né, atrapalha lá o andamento Uhum, das coisas pelo duvidoso. Essa pessoa que sim. eu não conheço, mas vai que ela traz harmonia, ela resolve, ela ajuda. Você estava falando do intensivismo, né? Normalmente, quem que fica no intensivista? O anestesista, ou o clínico, ou o cirurgião, mas na maioria das vezes o anestesista. Que o anestesista ele pode trabalhar ou no intensivismo, ou ele trabalha na sala cirúrgica, ou ele pode trabalhar na terapia antalgia, que é uma área que eu gosto muito, que é ambulatorial para tratamento de dor. Então, ele tem essas áreas que ele pode atuar, entendeu? Ele não precisa estar só na sala cirúrgica, ele pode trabalhar. Olha que coisa pesada! Animal Sim, morrendo o tempo inteiro, animal com um monte de problema, você tendo que botar um monte de bomba de infusão para manter pressão, para manter respiração, para manter isso, para manter aquilo, e você ainda lidar com pessoas tóxicas, pesadas. Você sim, quer um lugar tranquilo, você bota uma música tranquila, os animais ficam bem, eles têm que te ver, tem que ter uma relação positiva com você, até mesmo a gente vê isso muito na avaliação de dor. Se ele tem medo de você, ele não vai mostrar tudo o que precisa, vai mostrar ou medo, ou agressividade. Às vezes você vai classificar a dor de forma diferente, deveria ser. Se ele gosta de você, vai ser mais fácil lidar com esse animal, né? Aí sim, você já está pesada, é um ambiente pesado, o animal está com dor, com gente tóxica, entendeu? sim. Ambiente triste. Então, não tá, mano. Você entra em burnout. É, que, aliás, né, é um Juro. assunto que está cada vez mais sendo discutido na medicina veterinária, né? Essa desmistificação da questão da saúde mental. As pessoas sentem uma Sim, sobrecarga, um estresse inerente à profissão. Em algumas áreas, né, isso ainda é mais grave, mais intenso do que em outras, sim. e precisa ter realmente esse cuidado, né? Em E selecionar você bem o vê, ambiente que você trabalha. nos Estados Unidos mesmo, tiveram 3 suicídios em menos de 2 semanas, né? Uhum, Logo, nos Estados Unidos, eles remuneram muito melhor que a gente, sim. né? Lá, o anestesista, o cirurgião ganha muito mais que aqui, Uhum, entendeu? E mesmo assim as pessoas estão se matando, porque é mal remunerado, sobrecarga de trabalho, né? A síndrome da compaixão, às vezes a pessoa não aguenta ficar vendo o animal morrendo o tempo inteiro, sim. ou ela quer adotar todos os animais, entendeu? Ou a pessoa não tem vida pessoal, ela vive só para o trabalho, porque o trabalho requer muito, muito puxado, ou o tutor não valoriza como deveria valorizar. Agora, a caridade, ela é complexa. Por exemplo, eu faço caridade e ninguém precisa saber, ninguém sabe. A minha caridade é feita com mão de obra. Se eu tinha que ver que anestesiar vários, eu vou anestesiar, ninguém vai saber, entendeu? Uhum, Agora, a pessoa me obrigar a fazer caridade dela, não, acho errado. sim. Né? Então, eu adoto 50 animais, então agora, doutora, você não cobra nada, porque eu adotei 50 animais, só que a pessoa não sabe que você vive daquilo, né? É o seu Exatamente. trabalho. Então, assim, você até ajuda, pode ajudar, mas às vezes, até quando você ajuda, a pessoa acha ruim. Uhum. Então, você ajuda, você já dá descontos, você já melhora a facilidade de pagamento e ela fala: olha, que mercenário, Que é cada vez olha que mais, né? pessoal ruim, nem me ajudou. Hã? E é bem complicado porque isso acaba pesando contra, né, o psicológico do médico veterinário. Então é bem, bem Sim, importante focar nessa assim questão, como né? tem Assim como tem protetores muito bacanas. Eu tenho 2 amigas em Brasília muito bacanas, muito éticas. Uhum, Então dá gosto de ajudá-las, entendeu? Porque eu sei que tudo que elas fazem é com muito amor, mas sem sensacionalismo, uhum, entendeu? Então você vê sim, algumas pessoas famosas são muito sensacionalistas. sim, Então
vivem, ganham em cima daquela bagunça ali, né? Daquele rebuliço todo, né? E os veterinários estão querendo paz, eles querem trabalhar, só isso. Trabalhar, pagar as contas e tal. E eu acho que a gente cai muito naquela questão do histórico, né, que a gente discutiu dentro de um outro tópico, mas se encaixa aqui também, da pessoa, né, da mesma forma que tem a questão do estagiário folgado, que você já, às vezes, já fica meio ressabiado com todos os que chegam. Às vezes, o médico veterinário já ajudou tanta gente, já fez por tantas instituições, e já tomou tanto na cabeça, né? Já foi Sim, que tão ele não quer condenado, mais. que a pessoa não quer mais, a pessoa não é obrigada a passar por esse estresse, né? Não tem como isso. Sim, né? Mas é bem interessante isso, né? Eu acho que a própria maturidade profissional que a gente vai adquirindo com o tempo também vai nos deixando mais confortáveis para dizer, olha, é caridade, beleza, é maravilhoso, gostaria muito, mas isso aqui dá para mim, isso aqui não dá, eu vou, né, me propor a fazer esse determinado procedimento, aquele ali não, e é isso, né? Eu vou assumir isso para mim, inclusive, né? E não se deixar influenciar tanto por essas questões externas aí, né? Porque acaba sendo muito pesado e para quem é mais jovem, para quem é menos experiente, a pessoa tem aquela ânsia, né, de ajudar de maneira desenfreada, né, e acaba perdendo um pouco esse filtro, né? Então é bem importante. E aí se afeta muito, né? Sim, exatamente. Inclusive assume bandeiras, né? Então assume certas bandeiras que eu falo, minha filha, você é recém-formada, não era para você estar puxando essa bandeira. Você está pedindo para ser pobre. Né? Porque ela tem que pensar também, né? que ela tem que ser bem-sucedida. Todo mundo tem que ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, enfim. Né? Claro. E ela está vestindo uma bandeira que não é a bandeira dela. Né? Então, são coisas diferentes. Ou você é veterinária, ou você faz isso. Não tem como. Na realidade, assim, você assumir que você tem uma profissão, que você ama muito e que você se sente muito motivado para fazer aquilo, não implica necessariamente que você tem que gostar de não ganhar dinheiro com aquilo, que você não pode ter a sua ambição, né? Você não pode almejar uma remuneração melhor, né? Porque, como não, gente? A gente, né? A maior parte da nossa vida a gente dedica ao trabalho, então não vai ter o retorno na proporção do que você dedicou, né? A gente tem que ter essa visão também, né? Mais prática. Né? Deixar de romantizar de uma certa maneira a profissão, né? Porque o romantismo não faz bem para ninguém, que dirá profissionalmente, né? E dentro da anestesia, então, não cabe mesmo o romantismo. Na verdade, precisa ser um grande muro, né? Eu não posso ser realista e prático e ter carinho, amor e dedicação ao que eu faço, né? A pessoa não tem que ser fria de forma completa, tem que achar o equilíbrio aí, é uma coisa de tentativa e erro, né? A gente não sai acertando logo de cara, né? São essas horas de voo que vão proporcionando. Todo dia um aprendizado. Luiz, adorei o papo com você. Muito obrigada. Eu não vou nem te pedir para fazer um resumo, né, das sugestões e tal, para as pessoas que querem trabalhar na área, porque eu acho que você já falou tanta coisa bacana, né? Tantas questões que são importantes, né? Inclusive as pessoais. Então, é interessante que os estudantes tenham essa visão também de saber que o técnico você vai aprender, né? Com a prática, com o tempo. Agora, né, o desenvolvimento pessoal... O técnico, existe uma curva de aprendizagem. Não adianta você se formar e já querer estar lá em cima. Existe uma curva. Sim. Então, você vai acumulando o conhecimento, tem a curva de aprendizagem. É gradual, mas né? o que eu mais falo agora é seja legal. Sim, exatamente. Seja aberto. Aí você vai conseguir espaço nos lugares. Seja uma pessoa bacana. Corra atrás da sua vida. E aí os espaços com certeza vão ser abertos com mais facilidade. Com certeza. Muito obrigada, Luísa, pela sua disposição, pelo seu tempo, né? Por você abrir Obrigada a você. Muitos aspectos da sua vida para a gente, né? E ilustrar, né, de forma muito, muito vívida para muitos estudantes que gostam da área, que têm afinidade pela área, para as pessoas terem uma ideia de como pode ser uma trajetória, né? E todos os desafios aí pelo caminho. Obrigada pelo convite. Espero que ajude a iluminar um pouco à vontade. E aí, quem quiser entrar em contato, só me adicionar no Instagram, mandar e-mail, WhatsApp, o que vocês preferirem, eu sou bem aberta. Eu falo que eu sou 24 horas, então pode mandar mensagem tranquila que não tem problema.
Com Tá certeza. bom? Obrigada mesmo. A gente vai disponibilizar suas redes sociais, seus contatos, né? Pedir para o pessoal que gostou do vídeo curtir, se inscrever no canal, fazer comentários, que é importante Sim. também, né? E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário contando mais sobre a sua trajetória profissional. Obrigada, Luísa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.